O tempo de espera é angustiante e você está aguardando por um relacionamento. Você talvez já está aguardando há bastante tempo. Eu entendo, não é um período fácil. Tem dias que ele é bem dolorido, inclusive. É com você que eu quero conversar hoje. Com você que está vivendo essa fase de angústia, ansiedade, de incerteza, de querer muito algo, mas não está vivendo. De esperar que um dia aconteça, mas não saber quando de fato isso vai acontecer. De não saber quanto tempo ainda você vai esperar para realizar esse desejo de ter uma pessoa ao teu lado. Eu sou a psicóloga Emanuele, eu sou especialista em relacionamentos, tenho uma formação em terapia sistêmica e amo estudar sobre o universo dos casais, o universo das relações. E eu quero conversar contigo justamente sobre essa espera. É um tempo de muita dúvida porque existe um sonho, um desejo, mas ele não depende somente de você. Então tu não sabe se ele vai se realizar e nem quando ele vai se realizar. Isso gera uma angústia muito grande, porque foge totalmente do teu controle. Você até se permite conhecer pessoas, tu cria a expectativa que desta vez vai dar certo. É a pessoa. E novamente você se frustra. O problema disso é que muitas vezes esse contexto ele te leva a te questionar. Será que o problema está em mim? Será que eu não sou uma pessoa tão legal assim? Será que eu não sou tão bonito, tão bonita? O que tem de errado comigo? Até porque no meio desse tempo de espera, com certeza você está vendo muitas pessoas ao teu redor vivendo o que você tanto sonha. Então, parece que esse contexto ele reafirma: se você tá ainda solteiro, solteira, é porque o problema é você. E eu vim aqui te dizer que talvez não. Talvez há coisas que você precisa sim melhorar. Mas que se você ainda não entrou num relacionamento, não vive o tão sonhado relacionamento, também fala sobre as pessoas com quem você está se conectando. Você já parou para pensar qual é o padrão de pessoas que te atraem? Será que essas pessoas elas estão de fato disponíveis para viver um relacionamento? Será que elas estão buscando o mesmo que você? E os princípios e valores, será que são os mesmos? Talvez você segue colecionando mágoas e frustrações justamente por estar todo o tempo se conectando com esse mesmo padrão que vai reforçando toda a tua dor e as tuas crenças de que o problema está em você. Quando na verdade, talvez você tenha que olhar um pouco para o lado e ver que existem outros perfis, outras pessoas que talvez não estão dentro daquilo que tu idealiza, mas que estão dispostas a viver com você o que você tanto deseja. Talvez esse tempo ele também venha como uma oportunidade de você se conhecer mais. Quando eu falo dos padrões, não deixa de ser um autoconhecimento, eu identificar quem são essas pessoas que eu me atraio. Pelo que eu me atraio de fato? O que eu estou buscando nessas pessoas? Mas esse tempo ele proporciona um autoconhecimento muito maior. Você já pensou que essa é a fase em que você mais poderá se conhecer, porque é você com você mesmo? Eu digo para os meus pacientes que essa fase, ela vale ouro, porque é a única fase, quando a gente é solteiros, em que a gente tem poder de decidir praticamente tudo na nossa vida. A gente decide o filme que a gente vai assistir, se a gente vai acordar mais cedo ou mais tarde, o que a gente vai comer, se a gente vai ler, se a gente vai assistir filme, se a gente vai pra academia, se a gente não vai. Por quê? Porque meio que é você que constrói a tua vida. Então, se eu planejar para esse final de semana um roteirinho assim, e vier algum convite de outra pessoa, eu tenho uma liberdade muito grande de dizer que não. Porque eu já tenho o meu plano lá, né? Eu já sei o que eu vou fazer. E como sou eu comigo mesma, eu posso decidir se eu vou seguir o meu plano inicial ou, enfim, se o plano convite ali está sendo mais atraente para mim viver. Quando a gente está numa relação, não que isso não possa acontecer, mas a gente acaba flexibilizando muito mais, né? Então, X ou pizza? Por mais que você ame pizza, mas talvez tu vai optar pelo X para agradar o teu parceiro, tua parceira. Você tem ideia de que quando você é solteiro, você assiste só os filmes e séries que te agradam? Mas quando você tá numa relação, você tem que encontrar um meio termo para que ambos se agradem. Ou tu acaba cedendo e assistindo algo que agrada mais o outro. E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que relacionamento não é bom, bem pelo contrário. Tem muita coisa boa nesse mundo também. Mas eu tô falando com você que não vive uma relação. Eu tô tentando mostrar para você que existem coisas muito boas também nessa fase de espera. E que elas são enriquecedoras.
Porque quando você encontrar alguém e de fato construir essa história, o teu eu ele vai estar muito mais firmado. Você vai ter muito mais clareza de quem você é, quais são os teus hobbies, o que é inegociável para ti, o que não é. Eu falo que tu chega, quando tu conhece alguém muito legal, como teu eu tá tão firmado, tu tem tanta clareza de quem você é, o que você espera, o que você sonha e o que você não negocia, que assim, primeira vez que tu saiu, segunda, terceira, tu já viu que não alinhou algo, tu já não perde tempo. Isso é muito bom. Mas isso só acontece quando de fato o nosso eu, ele tá muito firmado, a gente sabe muito bem quem nós somos. Senão às vezes a gente se perde no meio disso, no meio desses encontros vazios e nessa busca incessante por ter alguém. Que quando vê nesse desespero todo, você até entra numa relação que não é exatamente o que você está buscando. Se eu pudesse te orientar algo, seria: viva enquanto você espera. Não coloque o foco da tua vida em encontrar a outra pessoa. Foque em viver a tua vida. Foque em se conhecer. Quando a outra pessoa chegar, o processo ele vai se tornar tão leve, justamente pela escolha que tu fez de se conhecer mais e de viver, que às vezes esse tempo de espera, ele foi tão longo, mas depois as coisas, elas, além de fluírem, elas vão acontecendo numa intensidade maior. Sem falar que a relação, ela é muito mais saudável, porque a individualidade, ela se constrói antes da conjugalidade. É justamente quando a gente fala sobre duas individualidades fortes que constroem uma conjugalidade, é justamente porque essas individualidades já chegaram na relação fortalecida. E isso aconteceu aonde? Antes da relação. Então, dificilmente, quando esse casal ele se une, eles perdem essa individualidade, porque eles já entraram na relação com isso muito bem estabelecido. E aí fica muito fácil dar limites, fica muito fácil tu identificar se tu tá se deixando de lado, tá se esquecendo, sabe? Tá meio que enosando com o parceiro, quando vê tá fazendo mais o que o parceiro gosta do que, ou a parceira, né, do que a si mesmo. Então, por mais que o tempo de espera ele traga essa angústia e essas incertezas e frustrações, ele também traz muitas coisas boas. Mas você tem que estar disposto a olhar para isso. Comece te acolhendo. Comece acolhendo a tua dor. E depois, busque abrir gavetas da vida. Como se fosse abrir as gavetas do roupeiro, sabe? Quando a gente abre uma gaveta, arruma ela, depois abre a outra, arruma. Ocupa teu tempo fazendo isso. Olhando para ti e fazendo o que você gosta. Um dia, esse tempo de espera, ele acaba. Assim, ao menos a gente espera. Eu espero que esse vídeo reflexivo ele tenha trazido algo de bom para você. Que de fato, algo que eu tenha dito tenha te feito assim refletir e talvez conseguir conduzir esse tempo de uma forma diferente. Foi um prazer ter você aqui comigo. Até o próximo vídeo.